O Parlamento Europeu está reunido para tratar sobre a guerra na Ucrânia e o presidente Volodymyr Zelensky fez um discurso bastante emocionado e, segundo ele nem escreveu no papel porque ele queria falar a partir do seu coração. E no final ele ainda disse que a luz vencerá as trevas e pediu a entrada imediata, urgente da Ucrânia na União Europeia. Eu vou contar para vocês se isso é fácil de acontecer, o que é a União Europeia e mostrar para vocês o processo de adesão. Mas antes eu quero comentar com vocês aqui como foi o discurso do Zelensky e quais foram as partes-chave, os pontos mais importantes desse discurso. Você está no canal LED Educa, eu sou o professor Leandro, sou professor de Geografia, estou fazendo uma cobertura da guerra, trazendo fatos, notícias e também explicações geográficas sobre este conflito. Então eu vou mostrar aqui na tela para vocês, vou deixar a imagem do Zelensky um pouquinho e depois eu vou mostrar a reação ao final da sua fala do parlamento. Então as principais partes do discurso estão aqui para você agora, com este resumo. Ele agradece as palavras da presidente do parlamento, não sabe se diz bom dia, boa tarde ou boa noite, porque lá na Ucrânia muitas pessoas não perderam a noção do tempo e também não sabem se estarão vivas no dia seguinte. Bem pesado, né? Ele disse que os cidadãos estão pagando um preço mais alto pela liberdade, que é o preço das suas próprias vidas. Disse também que a Ucrânia tem reagido da melhor maneira e acredita que ela vai vencer este conflito. Disse satisfeito também pelo papel da União Europeia, que não está usando apenas palavras, mas também tomando atitudes. E ele gostaria de ouvir que esta escolha da Ucrânia em ficar do lado da Europa lembra que um dos principais pontos que o Putin acusava a Ucrânia é o alinhamento da Ucrânia com a Europa. E ele diz assim: nós esperamos que essa nossa escolha possa ser aceita por vocês e confirmada por vocês. Pediu desculpa por não ficar tanto tempo falando, pois os ataques continuam acontecendo. Disse que a relação da Ucrânia com a Rússia sempre foi boa e favorável, especialmente nessas regiões do leste da Ucrânia, onde tem ali a maioria de pessoas de fala russa, mas diz que as praças ficavam ocupadas por estudantes, tanto russos quanto ucranianos, onde eles discutiam e aprendiam uns com os outros. E também lembrou que uma dessas praças, lá em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, foi atingida hoje cedo. Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que mais que ele disse? Ele falou que Putin afirma que os ataques são estratégicos a pontos militares, mas que muitas crianças estão morrendo até nestes ataques. Ele cita um número ali, eu não consegui pegar muito bem. Se eu não me engano, ele falou que 16 crianças morreram já nestes ataques. Esse dado a gente precisa dar uma confirmada. Ele falou também que o nosso povo ucraniano está motivado, lutando pela sobrevivência, mas também para serem membros da União Europeia. E ele já vai para a parte final dizendo que a Ucrânia está mostrando ser muito forte e que ela é igual à Europa. E dizendo que a União Europeia será mais forte com a adesão da Ucrânia ao bloco. E ele encerra dizendo assim, ó: mostrem e provem que estão conosco e que não vão nos abandonar. Mostrem que são verdadeiramente europeus. E desta forma a vida deverá prevalecer sobre a morte e sobre as trevas. Este foi o discurso do Zelensky e agora eu vou mostrar para vocês aqui a reação do parlamento assim que ele termina o discurso dele. Então deixa eu só colocar aqui na velocidade normal. Então ele vai terminando ali, encerrando o seu discurso, falando essas palavras que eu falei para vocês. E assim que ele termina, ele é aplaudido em pé pelo Parlamento Europeu. Então é um fato que às vezes acontece quando o discurso ele agrada ali, né, as pessoas no parlamento, mas hoje chamou bastante atenção. Então vocês estão vendo aí todo mundo em pé aplaudindo e ficaram aplaudindo por um bom tempo. E também notem que eles colocaram umas bandeirinhas ali da Ucrânia e algumas pessoas estão vestidas de amarelo e azul. E também no final aqui ele comemora o discurso dele e vai ganhando cada vez mais popularidade, né? Lembrando que o Zelensky ele era um comediante e ele entrou como presidente da Ucrânia agora em 2019 e foi muito questionado a princípio, justamente por ser um comediante, por não ter tanto, digamos, experiência política. E essa guerra aí que caiu
assim, de surpresa no colo dele, ele teve que aprender a administrar. Ele deu uma declaração forte também no princípio das invasões, quando os Estados Unidos afirmou para ele que enviaria um avião para retirá-lo da Ucrânia, caso fosse necessário. Ele falou que ele precisava de munição e não de carona. Então, essas falas do presidente ucraniano, elas estão repercutindo e ele está se transformando numa figura política bastante importante neste cenário, tá? Outra pessoa que vem aparecendo bastante é o antigo presidente da Ucrânia, o Petro Poroshenko, que é aquele presidente que apareceu algumas vezes com armas e falando que a Ucrânia vai resistir à invasão russa. E agora, rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui o site oficial da União Europeia, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Acesse aí para você dar uma olhada depois. Então, já no site oficial da União Europeia tem um link falando sobre a solidariedade do bloco com a Ucrânia. Então, aqui fala sobre os passos que a União Europeia está dando em relação a este conflito, mas no próprio site da União Europeia tem uma parte que você pode acessar ali em cima, ó, neste menu. O site também pode ser convertido em português, que fala sobre a adesão à União Europeia, que é a pergunta que eu faço assim no vídeo, né, para vocês. Será que a Ucrânia será aceita? Então, olha só esse trecho aqui que eu destaquei para vocês. A adesão à União Europeia é um processo complexo e demorado. Além de cumprir todas as condições de adesão, o país candidato tem de aplicar a legislação e a regulamentação europeias em todos os domínios. E apenas quando os países satisfazem essas condições de adesão, que é a próxima página que eu vou mostrar para vocês, eles podem apresentar uma candidatura à União Europeia e depois essa candidatura vai ser levada a um conselho que vai levar por sua vez e vai solicitar a comissão que avalie a capacidade deste país para satisfazer os critérios de Copenhague, que são os acordos que foram formados lá atrás no estabelecimento da União Europeia. Aí, se a comissão der um parecer positivo, o Conselho tem de chegar a um acordo sobre um mandado de negociação e vai. Então, gente, é um processo muito lento. Para vocês terem uma ideia, tem países que estão aqui em fase de adesão, tá? Então, é Albânia, Montenegro, Macedônia, Sérvia e Turquia. Só que eles ainda têm requisitos que eles não cumprem. Então, por isso que ainda não foram aceitos. E países que podem ser candidatos, como a Bósnia e Kosovo, no futuro. E a Ucrânia nem aparece entre eles. Em 2014, teve uma manifestação lá na Praça Maidan, que foi conhecida como Euromaidan, justamente porque os ucranianos queriam entrar na União Europeia e o presidente da época, o Viktor Yanukovych, ele foi até a Rússia e fechou um acordo com a Rússia. E agora, este assunto de entrar na União Europeia, ele volta à tona. E olha só as condições de adesão, gente. O país tem que ter conformidade com todas as normas e regras da União Europeia, ter o consentimento das instituições da União Europeia e dos Estados-membros da União Europeia, e tendo o consentimento de seus cidadãos expresso por meio de aprovação em seus parlamentos nacionais ou por referendo. Então, basicamente, a população do país que se candidata deve querer entrar no bloco, a União Europeia deve querer que este país entre no bloco, aceitar a participação dele e que ele cumpra com todas essas conformidades. E quem pode aderir? Aí ele cita um ponto importante aqui, ó. Países que tenham instituições estáveis e que garantem a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e o respeito à proteção das minorias. Uma economia de mercado funcional e capacidade para fazer face à concorrência e às forças de mercado na União Europeia. E a capacidade de assumir e implementar eficazmente as obrigações de adesão, incluindo a adesão aos objetivos da União Política, Econômica e Monetária. E quando o país entra no bloco, gente, ele não entra de uma vez, ele vai entrando por etapas. Então, existem várias coisas dentro da União Europeia. Então, por exemplo, existe uma parte chamada Acordo Schengen, o Schengen, onde as pessoas podem circular livremente entre os países do bloco. Hoje são 27 países membros, a maior parte dos países europeus, com exceção do Reino Unido, que saiu há um tempo atrás, no Brexit, a Suíça, que não faz parte, e entre outros países. Os países do leste europeu, alguns estão em adesão.
E esse acordo Schengen, a pessoa pode circular livremente, pode simplesmente sair de um país e morar em outro. Tem países que aderem à União Europeia e que de cara não adotam o acordo Schengen, porque não é aceito. Outra coisa é o euro, que é a moeda única do bloco, que não é aceita em todos os países membros. Existe um processo para que o país possa aderir ao euro. Estes são, então, as condições. Agora, será que a Ucrânia pode entrar na União Europeia? Vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta. Existem alguns mecanismos de emergência que podem ser adotados dentro da União Europeia para adesão de um novo país membro. Ou até eles podem discutir a criação de um mecanismo para que a Ucrânia seja aceita. No entanto, na minha opinião, isso acaba abrindo precedentes para que outros países também entrem desta forma. Esse é um ponto. Um segundo ponto, a Ucrânia entrando na União Europeia agora é diferente da OTAN, tá? Vamos deixar bem claro isso. Mesmo que por um motivo assim fora do normal, a União Europeia aceite a Ucrânia e ela passe a fazer parte do bloco, primeiro que não vai ter o acordo Schengen, que é a livre circulação de pessoas de cara, pelo menos a princípio. Ou então eles têm que fazer também um mecanismo para que ela entre direto nisso. Segundo, a moeda. Terceiro, a Ucrânia está num momento de instabilidade política e, consequentemente, econômica. E quarto, que eu já falei e vou repetir, não é a OTAN. A OTAN é uma aliança militar. Vejam os vídeos anteriores da playlist, que vai estar no comentário fixado, e vocês vão ver uma explicação minha sobre o que é a OTAN e por que a Ucrânia não faz parte da OTAN. E a OTAN é a aliança militar que defenderia a Ucrânia agora, caso ela entrasse. Defenderia batendo de frente com os russos. Então daí teria todo o apoio do mundo ocidental na parte militar. Mas estamos falando da União Europeia. Então está aí, mais uma vez, o pessoal aplaudindo em pé o discurso do Zelensky, lembrando sempre, deixando ele aqui com esse tchauzinho, que a guerra ela tem sempre dois lados. Então eu estou aqui apresentando uns fatos um dia da Ucrânia, outro dia posições da Rússia. Então a gente fiquemos atentos aí aos desdobramentos dessa guerra, mas principalmente as implicações que são indiretas, né? Então as questões econômicas, também políticas, que acabam acontecendo por conta desta guerra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Se você curtiu, deixa o seu joinha e também deixa o seu comentário do que você achou do discurso do Volodymyr Zelensky. Agora aqui na tela final, eu vou deixar para vocês um botão para confirmar a sua inscrição. E também aqui vai ter vai ter a playlist de atualidades sobre a questão da guerra da Ucrânia e também uma indicação de 2 vídeos para que vocês possam assistir e ficar mais por dentro aí deste conflito, desta guerra. Valeu e até a próxima.